Portanto, essa é a ação penal pública incondicionada. Outro tipo de ação penal pública é a ação penal pública condicionada. É aquela em que o promotor, o titular, o promotor, precisa de uma autorização. Ele precisa de uma autorização. E que autorização é essa? Tem dois tipos. Tem a representação do ofendido e tem a requisição do ministro da Justiça. Portanto, representação do ofendido e requisição do ministro da Justiça. Quanto a essa representação, ela está presente em alguns crimes, como, por exemplo, crime de lesão corporal culposa. É um crime que depende de representação. A vítima tem que representar contra o autor do fato. Crime de ameaça também exige representação. A vítima tem que representar contra o autor do fato. Vou fazer algumas perguntinhas para vocês sobre essa representação. Primeira perguntinha: qual é o prazo que a vítima tem para representar contra o autor do fato? Qual que é o prazo que a vítima tem? Resposta: 6 meses. A vítima tem o prazo de 6 meses para oferecer essa representação. Mas 6 meses a contar de quando? 6 meses a contar do crime? Não. 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Portanto, a vítima terá o prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria para oferecer essa representação. E alguém poderia perguntar: mas, professor Flávio, e se a vítima morre antes de oferecer essa representação? O direito de representação morre com ela? Não, meus amigos. Em caso de morte da vítima, o direito de representação passa para, olha a dica que eu vou dar para vocês, passa para o CADI. C-A-D-I. CADI. CADI, que na verdade são as iniciais de 4 pessoas: cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então, em caso de morte, passa para o CADI: cônjuge, ascendente, descendente e irmão. E uma última pergunta: mas, professor Flávio, a vítima pode se retratar dessa representação? Ela pode se retratar? Pode. Código de Processo Penal diz que pode. Pode se retratar dessa representação até o oferecimento da denúncia. Portanto, até que haja o oferecimento da denúncia, a vítima pode se retratar. Mas cuidado, há uma exceção. Exceção prevista na Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Na Lei Maria da Penha, a vítima, a mulher vítima de violência doméstica ou familiar, ela não pode se retratar ao delegado, lá na delegacia. Ela tem que se retratar em audiência específica para isso, depois do oferecimento da denúncia, numa audiência perante o juiz. Então, a exceção da Lei Maria da Penha, em que a retratação é feita depois da denúncia e na frente do juiz, em todos os outros casos, a retratação pode ser feita até o oferecimento da denúncia. Tudo bem? Tudo bem, meus amigos? Outro caso também é a requisição do ministro da Justiça, outra condição que o Ministério Público tem. E essa requisição do ministro da Justiça é rara, muito rara. Acontece, por exemplo, nos crimes contra a honra do presidente da República. Em se tratando de crimes contra a honra do presidente, a ação penal depende de requisição do ministro da Justiça. E aí, nesse caso, essa requisição do ministro da Justiça, primeira coisa, não tem prazo. Diferentemente da representação, que tem o prazo de 6 meses, a requisição do ministro da Justiça não tem prazo. E outra coisa, a requisição do ministro da Justiça também não admite retratação. Diferente da representação, que pode ser retratada até o oferecimento da denúncia, a requisição do ministro da Justiça não tem essa possibilidade de retratação. Falei para vocês então sobre a ação penal pública. Deixa eu falar agora sobre a ação penal privada, ou ação penal de iniciativa privada. Como eu disse para vocês, a ação privada é aquela em que a vítima oferece a queixa-crime contra o criminoso. E nós temos 3 tipos de ação penal privada. Mas antes de falar desses 3 tipos de ação penal privada, vale a pena conhecer os seus princípios.
O exame da OAB adora perguntar os princípios da ação privada. O primeiro princípio da ação privada é o princípio da oportunidade. Princípio da oportunidade. O que significa isso? Significa que a vítima oferece a queixa-crime se quiser. Então, por exemplo, imagine um crime contra a honra. Crimes contra a honra normalmente são de ação penal privada. Eu sou vítima, por exemplo, de uma injúria. Alguém fala que eu sou feio, olha para mim e fala, Flávio, como você é feio. Injúria. Eu posso oferecer a queixa-crime se eu quiser. Se eu não quiser, eu não ofereço a queixa-crime. Princípio da oportunidade. Veja como é bem diferente do princípio lá da ação penal pública, que é o princípio da obrigatoriedade. Na ação penal pública, o promotor é obrigado a oferecer a ação penal. Aqui na ação privada não, o princípio da oportunidade. A vítima oferece a queixa-crime se quiser. Outro princípio da ação privada é o princípio da disponibilidade. Enquanto lá na ação penal pública o promotor não pode desistir da ação penal, aqui na ação privada a vítima pode desistir da ação privada. No meio do processo a vítima pode desistir. Pode, por exemplo, abandonar o processo. Isso significa perempção, causa de extinção da punibilidade. A vítima pode perdoar o criminoso, isso é o chamado perdão do ofendido, que também é causa de extinção da punibilidade. Ou seja, na ação privada, também aí a vítima pode dispor da ação penal, pode desistir da ação penal. Outro princípio, esse específico da ação privada também, princípio da indivisibilidade. Princípio da indivisibilidade. O que significa isso? Significa o seguinte: havendo dois ou mais criminosos, a vítima deve oferecer a queixa contra todos. Havendo dois ou mais criminosos, a vítima deve oferecer a queixa contra todos. Imagina um caso: uma mulher foi estuprada por 3 homens, um primo e 2 vizinhos. Ela pode oferecer a queixa contra os 2 vizinhos, deixando o primo de fora? Não pode. Ela tem que processar os 3. Ou processa todos, ou não processa ninguém. É o princípio da indivisibilidade na ação privada. E o último princípio da intranscendência. Aquele mesmo princípio que vale para a ação penal pública, também vale para a ação penal privada. Princípio da intranscendência. O que significa mesmo? Significa que somente pode ser processado criminalmente o autor da infração penal. Somente pode ser processado criminalmente o autor da infração penal. Não podemos responsabilizar criminalmente o responsável civil ou qualquer outra pessoa. Esses então são os princípios da ação privada. E quais são os tipos? Quais são as espécies de ação penal privada? Nós temos uma ação penal privada exclusiva ou propriamente dita. Essa é a regra geral. Ação privada propriamente dita. Ação privada propriamente dita é aquela que se aplica, por exemplo, nos crimes contra a honra, se aplica, por exemplo, nos crimes contra os costumes. Essa é a regra geral. E regra geral por quê, Flávio? Porque ela tem o prazo de 6 meses para oferecer a queixa-crime, prazo de 6 meses. Se a vítima morre nesse prazo, o direito de oferecer a queixa passa para o CAD. Lembra do CAD? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão? Pois é, essa é a ação privada exclusiva ou propriamente dita. A vítima tem 6 meses e, em caso de morte, passa para o CAD. Outro tipo de ação privada é a ação privada personalíssima. A ação privada personalíssima é aquela em que só a vítima e mais ninguém pode oferecer a queixa-crime. Só a vítima e mais ninguém. Tanto que se a vítima morre, não passa para o CAD, não passa para ninguém. Na ação privada personalíssima, se a vítima morre, isso é causa de extinção da punibilidade. Extingue o direito de punir do Estado. Mas atenção, nós só temos um crime no Brasil de ação privada personalíssima. É o crime do artigo 236. É o crime de induzimento em erro essencial ou ocultação de impedimento matrimonial. Então, com relação ao casamento, se o noivo é induzido num erro essencial,
Ou seja, se a noiva esconde dele que no passado era um transexual,